também, faz uma oficina de linguagem musical, ele é chamada OLM. Ele trabalha no Rio. Agora está todo mundo parado, né? Mas ele, muitos anos, ele fez na ProArte, no Rio, essa oficina. E acho que agora está virando um livro esse negócio. Acho que você ia se dar bem com ele, viu? Poxa, demais! Eu acompanho muito o trabalho de música da ProArte, tenho vários CDs dos cantores e dos flautistas da ProArte. Sério? Caraca, no mínimo você já conheceu meu pai pela vida aí. Tomara, se não, preciso conhecer, por favor. Com certeza. Bom, ele está no Rio, fica mais difícil, mas assim, o trabalho em si, a metodologia e tal, pelo que eu estou vendo que você está fazendo e o teu approach, né, que é bem bacana, como o Dudu estava falando, de não ser uma coisa, como é que se diz? Simplificada, né? Uma simplificação, assim, de querer complexificar a questão da música e da identidade brasileira. Bom, podemos fazer isso de outra maneira, mas é legal conhecer teu trabalho e ver que você está fazendo isso. Bacana, muito bacana e muito necessário, realmente, porque eu não sei, eu tenho a sensação aqui que a cultura brasileira ela não chega muito a Boston. Eu não sei como explicar isso, mas é uma coisa que a gente meio que é invisível. Não importa o quanto eu tente explicar as coisas, falar sobre a experiência de ser brasileiro, de viver no Brasil, sei lá, da música, da comida, da dança, do que seja, das artes visuais, não chega. É bem louco. Então é bem interessante estar com um monte de artistas aqui que eu acho que estão relativamente próximos e, né, de repente é o início de uma de uma boa conversa. Não, exatamente, exatamente. É isso que a gente quer. A gente quer refletir, sabe, aproximar pessoas, principalmente aproximar os artistas, entendeu? E adicionar. E o trabalho da Rejane vai além da música. Você, por favor, tenha a oportunidade de assistir os vídeos que ela faz. E ela tem um vídeo muito bacana que eu assisti, que fala sobre a comida, que é muito interessante. Eu adoro culinária e eu acho muito interessante do fato que as crianças que nunca experimentaram o açaí, entendeu? E fazendo é aquela experiência, sabe? Você volta a ser criança, porque essa curiosidade que ela tira das crianças, que é sublime, é uma coisa assim muito bacana e faz você sentir com 5 anos de idade, sei lá, experimentando uma fruta exótica pela primeira vez. É muito interessante. Eu acho que o seu trabalho é coerente, é um trabalho necessário, entendeu? Até para nós mesmos. Como ela falou, a música não é de criança. Eu acho que o projeto dela não é só de criança, não. Eu acho que o projeto dela é para nós, todos, como artistas, entendeu? Esse projeto tem um valor enorme. É só a gente saber valorizar da maneira correta. Obrigada, querida. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá. O Josias quer fazer uma pergunta, por favor. Regiane, você inclui no seu trabalho, tipo o Clube do Livro com as crianças? Leitura de coisas do Brasil? A gente não tem um clube do livro, mas a gente trabalha... Sim, mas a gente trabalha muita literatura. Nos nossos vídeos, a gente usa muitos poemas. Então, como é que a gente faz? É o vídeo, a imagem, como um karaokê. A gente grava aqui, eu tenho um estúdio em casa, um estúdio de gravação. A gente grava aqui, faz a trilha para as leituras dos poemas e aí coloca com a bolinha acompanhando. Por quê? As crianças têm dificuldade em ler. Eu acho que o mais difícil no tripé, ler, escrever e falar português, talvez seja ler. Então, a gente coloca a bolinha para a criança ouvir o poema e tentar ir acompanhando com a bolinha. E, além disso, nos nossos encontros presenciais, a gente sempre... No tema da programação, a gente sempre trabalha com temas. Nos vídeos a gente tem roda, o número 7 e comida. E nos nossos encontros também. Então, sempre com o tema, a gente faz sempre literatura, cinema e música. Perfeito. Parabéns. Obrigada. Quem mais está aqui? A Simoneide, ela saiu, mas Alessandra, quer fazer uma pergunta? Vai lá, pode falar, Alessandra. Ela dá aula também? Não. Tá baixo o seu som.
Pode... Eu estou com problema, eu não consigo aumentar. Também. Ah, ok. Você perguntou se ela faz aula? Se ela dá aula? Ela Dá aula. De música. Rejane, você dá aula de música também? Sim, Ou... Alessandra, é como eu sobrevivo aqui. Eu sou professora de música, sou professora de piano, flauta transversal, violão, ukulele e técnica vocal. Quer dizer, é como sobrevivo agora nos tempos de pandemia, é como mais ou menos sobrevivo. Mas a música é universal, né? Não, acho que é sempre, para sempre é música, não tem jeito. Sim. Sim. Muito bom. So, Cláudia, você quer fazer uma pergunta? Pode falar. Está sem som? Acho que ela tá no mute também. Ah, pronto. Agora deu. Aí, tirou. Deu. Ninguém vai calar a minha boca assim Não, tão eu fácil. tirei. Mostra sua cara e abra sua boca. Você que falou isso. O meu marido adorou essa história de mute, unmute, fica mudo, não fica mudo. Ele falou, onde é o botão? Que horror! Regiane, como é que você... você falou que esses programas são gratuitos, né? Sim. Então, como é que você faz com a parte de orçamento? Você tem ajuda financeira de alguém? Como é que você sustenta isso? Olha, o Pra Te Cutucar, a gente tem uma plataforma online que chama Patreon, que talvez se vocês não conhecerem, é como você se torna patrono do projeto, você pode fazer uma contribuição mensal. Mas assim, eu posso dizer aqui para vocês, a gente faz encontros semanais, tem mais ou menos envolvido cerca de 30 crianças e a gente recebe uma média de $60 por mês. Então é muito pouco. Eu procuro manter, Cláudia, a gratuidade, vou te explicar pelo seguinte. Muita gente fala, não, mas as pessoas não dão valor. Onde você mora aqui em Boston, Cláudia? Eu moro num subúrbio perto de Worcester. Mas eu trabalho em Boston. Tá. Sim. Então, você deve conhecer a nossa comunidade, né? O perfil da nossa comunidade. E uma coisa muito importante para mim é a liberdade do meu trabalho. Então, eu não ter que fazer concessões sobre o que eu vou falar por conta de religião, por conta de crenças. Eu realmente tenho a liberdade de ensinar para as crianças, de tratar com as crianças aquilo que eu acredito que é consistente dentro do que eu estou propondo. Por conta disso, e por estar num meio envolvido com diversas religiões, e aí eu não estou focando em uma ou outra, quando eu cheguei a cogitar cobrar, eu senti que eu tive de feedback uma certa intenção de controle do que eu iria propor para as crianças ou não. Então, por isso, mesmo eu tendo um rendimento com Pra Te Cutucar muito baixo, que não cobre os meus custos, eu acredito que eu estou construindo um projeto, tentando construir algo com solidez, para que eu consiga seguir fazendo o que eu acredito, independente de qualquer controle, seja por uma religião evangélica ou católica, claro, tendo bom senso, claro, tendo respeito, mas seguindo o que eu acredito como educação. Perfeito. Muito, muito bom. Simoneide. Simoneide. Tá no mute também. Agora. Me desbloqueou. Regiane, a gente já se conhece há um bom tempo. Eu gosto muito, admiro o seu trabalho. Eu vejo a sua luta no dia a dia em relação às crianças. E a minha pergunta é assim, quando você começou com esse projeto, né? Qual foi a maior dificuldade, qual foi a rejeição que você teve em relação aos pais? Por que essa pergunta? Porque a Regiane faz um trabalho muito bonito com as crianças aqui do NEC, onde eu fiz parte, que é uma ONG, né, que é o New English Community Center. E a gente vê muitas rejeições dos pais em relação a ensinar o português para os filhos. Principalmente, imagina na música, né? Eu acho que você, não sei se você teve essa dificuldade, mas principalmente na relação da gente no teatro, da gente levar o teatro para as crianças, né? Que aí eu já vi muitos pais falando, meu filho nasceu na América, não quero que aprenda português, bababá, essas coisas. Uhum. Qual foi a sua maior rejeição e como você conseguiu converter essa situação e fazer que os pais dessas crianças, né, aceitassem esse seu projeto, que é maravilhoso,
não só para criança como adulto, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a maioria dos brasileiros aqui, entre aspas, não tem certa cultura, não gosta disso, e principalmente da música, né? Dos melhores, né? Música do passado, né? Porque a maioria, quando a gente coloca uma música de algum compositor antigo, que música do passado, música de velho, não sei o quê, mas não sabe a essência da letra, da melodia, que a gente sabe o quanto é bom. Como é que foi essa sua experiência? Me conta, e aqui já vai o meu beijo para tu, canalha, que eu te amo. Minha canalha favorita. Meu amor, olha só. Eu acho que, continuando aquilo que eu estava respondendo também, da pergunta da Cláudia, a maior dificuldade que eu tive, acho que sempre, quando era no Brasil e aqui também, foi alguns questionamentos que alguns pais fazem quanto a algumas coisas, algumas letras da música popular brasileira. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui ensaiar com as crianças Romaria. E aí o refrão é: sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. E aí as crianças de família evangélica, algumas mães me procuraram se recusando a cantar essa música porque se tratava de Nossa Senhora. Eu acho que como é um exemplo de um problema constante, porque quando a gente trata de caíme, tem muitas palavras em Yorubá, que as pessoas ligam isso talvez ao candomblé, e assim por diante. Eu acho, e não só para isso, Simoneide, mas para tudo, é o conhecimento que liberta, né? Então eu tento conversar com os pais explicando. Por exemplo, eu penso que, independente da sua religião, Romaria não é uma música que tem a função de evangelizar. Ela tem uma função de retratar uma fatia da população brasileira, que é o caipira, de uma certa região do Brasil, e que essa população, essa fatia da população, tem muita crença em Nossa Senhora. Assim como se você for cantar música da Bahia, é bem possível que você vai esbarrar daqui e dali no nome de um orixá, numa palavra em Yorubá, porque é essa a realidade daquele povo. E se a gente quer saber do Brasil, a gente não pode negar isso. Mas a música popular brasileira não tem a função de evangelizar. Então, eu digo sempre, o que diferencia uma música que trata de alguma religião e aquela que tem na sua letra alguma coisa relativa a isso é a função. A música feita para evangelizar é aquela música que é feita para a gente cantar, para orar, para cantar na igreja, ou para cantar dentro do espaço da sua religião. A música popular brasileira não tem essa função, mesmo que ela trate disso. Legal. Beleza. Muito bom. Muito boa a sua explicação. Obrigada. Eu tenho aqui um pai de duas filhas lindas, né? O Ricardo Nasci. E vamos ver, ele tem uma pergunta para você. A pergunta é para você. Você dá música de violão e piano, você dá música separada ou faz parte desse projeto também? Não, as aulas de música individuais são separadas. Certo. Você ainda tem contato com as crianças? Tem feito alguma coisa online com elas? Sim, as minhas aulas, assim... minhas aulas estão sendo todas online e eu vou fazer um parênteses em dizer que está funcionando muito melhor do que eu imaginava, porque é uma linguagem das crianças, sabe? Então, para eles é muito mais fácil do que para nós. Digo, inclusive, que eu tenho alguns alunos hiperativos que estão ficando mais concentrados na aula online do que ficam na aula presencial. Mas, mesmo assim, eu perdi muitos alunos. Não pelo fato das aulas terem ficado online, mas pelo fato de que uma porcentagem grande dos pais dos meus alunos são pessoas que perderam o emprego. Então, eles não têm condição de pagar pelas aulas, entendeu? Mas sim, continuo dando aula online. Legal. A minha filha toca guitarra e ela está fazendo aula de guitarra. E essas últimas semanas a gente tem feito pelo computador. Eu pensei que ela ia prestar mais atenção no screen, né? Falei, porque ela, computador, tecnologia. Só que o pezinho dela, os olhos dela ficam virando. Falei, meu Deus do céu, é tão difícil. Mas é o seguinte, é interessante, assim, ele consegue ver, a gente faz pelo Hangout, que é o Google Hangout, e, assim, é bem legal, porque ela continua vendo ele dando feedback para ela, e ela tá pegando bem até. Só que de vez em quando eu falo, Maple,
o screen tá ali, ó, ela tá assim com os olhinhos. Que idade ela tem? Ela tem 6 anos. Entendi. É novinha ainda, mas ela tá mandando muito bem na guitarra. Que bom, que bom. Que bom, é isso mesmo, é uma adaptação, né? Eu acho que é uma adaptação para a criança e para o professor também, né? A gente tem que criar estratégias novas de prestar atenção deles. Eu vejo que ele está testando ali, não é tão fácil. Ele não está aquele contato. Ele costuma pegar o dedinho dela e botar no local certo para tentar ajudar, mas é difícil. Mas ele fala, Maple, o dedo tal, mexe para ele. É engraçado, entendeu? Mas é interessante que todos os professores de música estão tentando fazer online. E ele mesmo falou, ele perdeu alguns alunos porque os pais perderam o emprego e tal. Mas eu acho e dou muito suporte para os professores que estão fazendo de música online para continuar fazendo isso. E eu estou dando aula de desenho e no momento não dá para dar essas aulas porque eu não tenho contato com os pais para manter essas aulas online. Mas eu adoraria, porque seria uma coisa legal de fazer uma coisa online. Sim, sim. Dá uma olhada depois Tem uma escola de música na Flórida, de uma amiga minha, chama House of Music. O nome dela é Maeve Adnet. E a escola, na verdade, é uma escola de artes. E eles têm aula de desenho lá e eles estão fazendo online. De repente, te inspira lá com algumas propostas do que eles estão fazendo. Eles têm página no Instagram, dá uma olhada. Como é que é o nome de novo? House of Music. House of Music. Obrigado. Eu vou escrever aqui no chat o arroba dela e do Instagram, para você achar. Isso aí. Vou escrever para deixar. Ótimo. Pode falar, Dudu. É o seguinte, eu queria falar com ela, com a Rejane, que eu postei no chat aqui uma Frida Kahlo com o tecido de chita que eu criei. Está aqui, para ela dar uma olhada depois como que ficou a arte. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Mexe com chita do Brasil, que eu adoro pra caramba. Tô baixando. Ai, que bom. Ai, que lindo! Que coisa mais linda! É uma Frida gordinha, porque eu pinto gordinhas e gordinhos, né? Então eu transformei a Frida. Eu ia destacar exatamente isso, a meia Frida gordinha. Então, muito, muito legal. Eu gostei da resposta, porque o trabalho em si, você está levando uma brasilidade para os Estados Unidos, e isso eu acho super legal. Então, eu já tinha falado o elogio. Isso é do Mato Grosso, né? Sim. Terra do meu pai. A Vanessa já lembra a minha filha, e você agora o meu papai. Rejane. Oi. Oi, sou eu, Margarete. Tudo Oi. bom, meu? Olha, eu queria também que você falasse do Conselho Cidadão de Boston, que vocês duas fazem parte, e como é que está o movimento, quer dizer, claro que agora está tudo parado, né? Mas você começou a catalogar alguns artistas, você conseguiu? Olha, eu cataloguei, na verdade, não devo nem levar esse mérito, Margarete, porque eu recebi os arquivos que o consulado tinha, depois de muito tempo pedindo, eu recebi os arquivos que o consulado tem e estou tentando atualizar, porque tem muita gente que não está mais aqui, muita coisa desatualizada, mas estamos tentando sim. E o nosso plano para esse ano, que a gente vai agora, com tudo isso que está acontecendo, vai ver quando é que a gente vai conseguir, mas o nosso plano, meu e da Simoneide, para o Conselho de Cidadão na área de cultura, é a gente tentar promover capacitações para os profissionais. É o meu sonho também. Não é? Porque a gente tem muita gente dando aula, muita gente que faz um trabalho de capacitar pessoas, mas chega muito pouco a gente capacitações para nós, para educadores, arte educadores. Então, a gente está tentando possibilitar oficinas e também palestras. A gente fez uma foi comecinho de dezembro, a gente fez uma discutindo, foi com o doutor Celso Gaioso, discutindo eu esqueci, como é que foi o nome mesmo, Simoneide, me fugiu, mas enfim, a gente discutiu como é que a gente poderia reunir a nossa classe aqui, formas de reunir e dar encaminhamento para
uma linha de produção cultural da comunidade brasileira. Eu comecei a fazer também um projeto, mas infelizmente agora com essa história toda do corona, né? Mas esse projeto já está caminhado já. E nós vamos fazer um festival como tem, porque eu sou filha de festival de verão, de inverno, de Ouro Preto, de Vitória, então já temos um grupo de artistas que tem condições realmente de passar o que eles aprenderam, o que eles sabem, e está fazendo um festival de uma semana, um festival de verão, um festival de inverno, porque a gente tem capacidade de fazer isso aqui, e é realmente capacitar o artista, ele saber mais um pouco, porque às vezes ele sai da cidade do Brasil, e aqui eles vão fazer outro tipo de trabalho e se perdem, e a gente está querendo resgatar essas pessoas, né? É o que Mostra Nossa Cara também está fazendo, porque as pessoas elas estão aprendendo algo, né? Elas estão... Ontem, com a Cláudia, terça-feira nós temos um professor de História da Arte, amanhã nós temos um psicólogo, né, Cláudia? Nós temos uma escritora e um artista plástico. Amanhã nós temos uma escritora que é uma pessoa que faz livros de artistas. Então, a gente está tentando dessa forma e está dando certo, né? Porque está lotando, as pessoas estão procurando a gente. Então, quer dizer, há uma possibilidade de realmente ter um movimento aqui bem maior do que se imagina, né? E conto com todas vocês, né? Você com seu trabalho maravilhoso, que eu já conheço, super premiado, super respeitado. Eu sou apaixonada pela roda, eu choro toda vez que eu vejo. E eu acho que a história é a gente conquistar os nossos... Nós temos espaço, nós temos artistas, e realmente catalogar é difícil. Aqui o telefone fala mais alto, né? Então as pessoas acabam procurando. Mas pode contar também com Mostra Sua Cara, quando vocês forem fazer. Achei aqui o nome, ó, a palestra que a gente teve em dezembro teve o nome Entre Arcaísmos e Contemporaneidades, Experiências da Cena Cultural Brasileira, que foi com Celso Chico Gaioso, que é ator, jornalista, produtor cultural, doutor em Comunicação e Cultura da UFRJ e professor adjunto na Universidade Federal do Sul da Bahia. Foi em dezembro isso. E foi muito bom essa Regiane Cortella, foi muito bom essa palestra dele, né? Que ele mostrou um pouco do que acontece, né? E só acrescentando uma coisa antes que eu me esqueça, para vocês que estão aí, a gente tem o WhatsApp, né, do Fórum Cultural. Se vocês quiserem participar, são bem-vindos. Depois a Regiane vai colocar aí. Infelizmente, o ano passado a gente fez uma lista enorme, porque a gente tem muitos artistas aqui, mas o que falta é a união. E muitos saíram do WhatsApp, né, Regiane? Muitos não quiseram participar. A gente está sempre mandando mensagem para a gente fazer reunião, para a gente se reunir. Infelizmente, muitos não comparecem. Mas a nossa classe aqui, é como a gente fala, a gente tem que ter mais união para a gente poder divulgar o trabalho de cada um. A Margarete na área dela, né? A Regiane na área dela, eu na minha, a Andresa na área dela, e assim muitos, né? Porque não é só uma classe, somos várias divididas, né? Na área cultural. Então, fica a dica aí, se vocês quiserem participar do nosso WhatsApp e contribuir com a arte de vocês, serão bem-vindos, viu, gente? E quando a gente fizer reunião, que a gente também sempre faz reunião pelo conselho, a gente convida as pessoas, e infelizmente as pessoas não vão. E isso atrapalha um pouco, porque seria muito bom que cada um fosse lá no dia da reunião, no consulado, para expor, né, a sua necessidade, que é isso que a gente está buscando, que cada um fale o que está necessitando para a gente poder ajudar, né, Jane? Claro. Simone, só um minutinho. Quem é que está no consulado agora? Porque estava o Rafa e a... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Maria Helena. A Maria Helena, e a Maria Helena foi embora, né? Foi. E o Rafa também? O Rafa não está mais trabalhando lá, mas ele continua aqui.
E ele é um cara bem articulado, né? Assim, que pelo menos... Eu trabalhei no IBA. Vocês sabem o que é o IBA? Não. É o Inquilinos Boricuas en Acción. É uma organização porto-riquenha em South Boston. É um barato. Eles... basicamente, eles se organizaram nos anos 60 e não compraram, mas fizeram a cidade criar um bairro para eles. Então, construíram casas e hoje em dia eles são donos de todo o bairro é deles. E as construções, as famílias que moram lá são famílias de baixa renda. E é um projeto muito legal. Tem aulas, tinha um centro cultural. Eu era a coordenadora do programa de arte, só que o prédio está desmoronando e fechou. Infelizmente, isso foi em 2018. Eu perdi meu emprego dessa forma, o prédio desabando. Mas foi uma experiência interessante de ver como eles eram organizados. A diferença, eu acho, um pouco, pelo menos acho que a grande diferença é que eles são porto-riquenhos / são americanos, né? Uma das coisas que eu achei difícil, inclusive quando eu trabalhei lá, me aproximei do pessoal do consulado, na esperança, acho que numa esperança similar de, poxa, vamos ver se a gente consegue, né, ter um panorama, uma ideia melhor de quem trabalha aqui, de quais são os recursos, de quem... Fazer um network, né, uma rede de pessoas de cultura, aculturadas, culturais, e não rolou muito. E é interessante isso, porque as duas pessoas que estavam trabalhando lá, acho que eram pessoas extremamente inteligentes e dispostas a fazer isso, mas eu acho que tem uma conjuntura política que não está sendo muito positiva para isso. Isso sendo dito, não estou dizendo que me opõe à ideia de forma alguma e farei um esforço para comparecer nessa reunião que eu acho... Pô, não sei por que eu não sei que isso estava acontecendo, mas acabei de saber, então vamos, né? Mas vale muito falar, Júlia, que o Conselho Cidadão não é ligado, ele foi criado pelo consulado, mas ele não é subordinado ao consulado. Partidário. Mas o consulado era interessante, as conversas que eu tinha com eles, porque eu queria colaborar com eles e estava se delineando talvez uma colaboração, o que é interessante porque tinha toda uma coisa do latino-americano, a gente não se encaixa muito nessa... Ninguém considera brasileiro latino, não sei porquê, é uma loucura. Ele é latino. Então é uma loucura, a gente não é visto como latino-americano necessariamente, apesar de sermos absolutamente latinos, é muito louco. Bom, isso talvez a gente possa discutir em outro momento, mas a contribuição que eles davam era tipo, meio assim, olha, a gente tem uma sala, se vocês quiserem, vocês podem pegar a sala, a gente pode mandar um e-mail, tentar fazer um network, mas era uma escassez, assim, sabe? A sensação era de escassez, não que não tivesse boa vontade, não estou dizendo isso. Eu sei exatamente o que você está falando. Mas... E só vou reforçar o que você está dizendo. Exatamente, existe uma escassez que não era decorrente do trabalho da Maria Helena e do Rafa, de forma alguma, mas eles tinham as mãos atadas. Com certeza. Mas, acho que talvez, assim, para terminar o que eu estou dizendo de uma forma mais positiva, é que se tem espaço, bora ocupar. Sim! Também, de alguma forma é o que eu estou fazendo naquele lugar que a gente faz o Pra Te Cutucar. É uma igreja americana super aberta. É lindo. Eu gostei muito do espaço, eu conheci. É um lugar lindo e é uma igreja super aberta em vários sentidos que são importantes para mim. Por exemplo, o pastor, que é quem eu tenho contato, que é o Jordan, ele é jovem, ele tem tatuagens, ele tem piercings, ele é homossexual, quem faz a decoração da igreja é o marido dele. Então, tudo isso tem muito valor para mim. Certeza. Vou te visitar. Porque não tem preconceito nenhum, né? Aceita tudo. E o que é mais legal também, lá no consulado, existe realmente espaço para exposições. Eu posso dizer que eu dei o primeiro pontapé para ter acontecido a primeira exposição, e depois a gente ficou, e foi, acho que mais 1 ou 2, 3 artistas.
Mas, assim, quando a embaixadora estava, a Glivânia, eu acho que ela gosta, ela é apaixonada por arte, então eu acho que o movimento era mais rápido, sabe? Eu estou dizendo na área de exposição, porque quando a gente chegou até a conversar, ela falou, mas como é que eu vou fazer uma exposição aqui? Eu falei, nossa, mas você tem tanta parede, você não sabe o valor que uma parede tem para a gente, né? Então, chegou a acontecer, mas aí depois a coisa foi piorando, acho que a mudança de governo também do Brasil foi ficando difícil, mas a Glivânia ela fez um trabalho muito legal, até esse de reativar o conselho, né? Que foi importante. E a gente tem que fazer projeto, a gente tem que correr atrás, a gente tem que levar, porque não é interesse, mas não é interesse deles, é interesse nosso, né? Marcar o nosso território. Eu acho que, assim, Margarete, por um lado, é interesse nosso. Eu acho que a gente tem que ter uma consciência que, independente de quem estiver no governo, ou seja, não vou aqui apoiar, apesar de eu ter claramente o que eu apoio ou não, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu acho que o artista tem que ser, por natureza, oposição. E tem que ter a função de cobrar. Uhum. E cobrando justamente que a gente tenha espaço, que a gente tenha voz, que a gente seja remunerado por isso, porque todo mundo lembra do artista, mas lembra para fazer um favorzinho, né? Lembra, por exemplo, todo mundo lembra da Margarete para levar uns quadros para colocar lá, para te dar a oportunidade de mostrar. Isso não acaba nunca. Ou, no meu caso, ou do meu marido, que também é músico, as pessoas sempre procuram para dar a oportunidade da gente tocar num evento, para mostrar a nossa cara. E a gente tem que se valorizar. A gente tem que se unir, porque se um não faz e 10 fazem, então é importante a gente unir para que esse teto nosso de respeito se eleve, para que a gente seja visto como profissionais e que o que a gente ofereça seja respeitado. Exato. Você tocou num ponto, Regiane, muito importante, principalmente na área, né, de artista, que eu até teve um debate na sala de aula lá em São Paulo, no curso, que ele falou, como é que você faz para aparecer? Eu vou porque me convidam e eu não ganho nada, sei o quê. Tudo bem, mas você vai sempre estar aparecendo sem ganhar nada? Você não está se valorizando. Sim. Né? Entendeu? Aí eu até falei para o pessoal lá na sala, eu disse, olha, eu acho que no início, claro que a gente tem que aparecer, mostrar o nosso trabalho, mas chega um ponto que a gente tem que começar a se respeitar para a gente poder se valorizar e começar a monetizar o nosso valor. Porque senão a gente nunca vai ser nada, sempre vai estar aparecendo e o resultado nada, né? Aí... Claro, a gente conta com espaços como esse, que eu acho que são interessantíssimos para a gente mostrar a cara, falar o que a gente faz. Mas um consulado que está aqui para nos representar, que tem que valorizar a nossa classe, eles precisam olhar de uma outra forma. Entendeu? Precisam ter uma outra visão e a gente precisa, em contrapartida, ter uma união de classe e um discurso que nos valorize. Com certeza. Também sem demanda não existe possibilidade de nada. Exatamente. Tem que propor, tem que ser propositivo. E é uma coisa que a gente falou muito nessa reunião que a Simoneide se referiu, mas eu faço questão também de afirmar aqui, é que eu não, de forma nenhuma, eu tô aqui fazendo uma apologia assim, a ser mercenário e tudo tem que ser cobrado. Pelo contrário, a gente começou falando de um projeto que eu faço gratuitamente, mas eu sei por que eu escolhi fazer gratuito. E aí é uma relação diferente. É uma escolha, não é um abuso que eu estou sofrendo, não é um desrespeito que eu estou sofrendo, sabe? Verdade. Eu sempre falo assim, porque as pessoas querem sempre permuta, né? Vem aqui mostrar seu trabalho, eu vou te dar, assim, no caso, um restaurante, eu te dou uma janta, né? Ou senão você vai em qualquer lugar, você vai aparecer, eu vou te dar um perfume, vou te dar aquilo. Não, o valor do perfume, você me dá o dinheiro, que aí eu vou lá e faço o meu trabalho. Eu comecei a perceber essas coisas, sabe, Regiane? Uhum. Eu posso até estar errada, como eu falei para o meu professor, que eu cansei de estar nos eventos, só para aparecer e divulgar os eventos, e eu não estava tendo retorno em nada. Então, se você quer que eu vá na sua empresa, tudo bem, eu vou, mas você me paga pelo menos o valor do refrigerante, mas não me dá o refrigerante, me dá o dinheiro, porque vai me ajudar na minha gasolina. Está entendendo esse tipo de permuta?
Entendo. Eu acho que assim, tudo é possível. Você pode ir de graça, você pode ir para o prato de comida, se tá bom para as duas partes. Se as duas partes estão se sentindo respeitadas. Eu tenho uma história que eu sempre falo quando a gente tem esse tipo de conversa. Que uma vez eu cheguei com a minha família toda vive de música, eu já tenho um filho adulto que também dá aula de música, e aí uma vez a gente foi num jantar e as pessoas estavam lá e reclamaram muito que a gente não tinha levado os instrumentos e queriam muito que a gente cantasse, falavam muito, mas só uma musiquinha, só um violãozinho, só um pouquinho, mas vocês não fazem isso para viver? E aquilo foi insistindo, e a gente queria descansar, a gente tinha trabalhado o dia todo. E aí chegou num dado momento em que sempre eu com a minha boca enorme, que morro pela boca, perguntei para a pessoa, falei, você faz o que para viver? Aí a pessoa falou, sou house cleaner. Eu falei, bem assim, então faz assim, vai lá na minha casa e limpa só meu banheiro, para eu ver teu trabalho, mas só o banheiro. Então, assim, é duro e eu Só um pouquinho. Eu sei que eu posso ter sido grosseira, mas eu acho que talvez só dessa forma a pessoa vai entender como é que eu vejo isso. Como é que vem para mim isso? Só um violãozinho, vem para minha festa e traz o violão, mas só meia horinha. Canta pra gente só meia horinha, pra gente relaxar. Tem que ter uma outra postura, gente. Tem que ter uma outra postura. E só vai mudar se a gente começar a cobrar isso. E as duas partes. Oferecer um bom trabalho, ter segurança do que é oferecido, estudar, ter segurança do que faz hoje e ter um plano para fazer isso cada vez melhor e se valorizar. Até como a Cláudia ontem esteve aqui com a gente e ela falou muito sobre isso, do artista ser bem resolvido e ter um plano e ter um projeto. E como a gente está falando do consulado do Brasil, a gente não pode esquecer também dos nossos amigos lá de Criciúma, do Brasil, e o Tom de São Paulo, que eu acho que existe esse intercâmbio que pode fluir ainda melhor, pode criar uma base ainda maior. A gente pensa, claro, os artistas que estão aqui na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, mas por que não criar um vínculo com os artistas brasileiros, que talvez querem ter uma oportunidade de fazer uma exposição em Boston, né? Então, quer dizer, eu acho que existe isso que eu mostro a sua cara quer fazer. É a gente sair do que está cômodo, do que está certinho, que está dentro do quadrado, entendeu? A gente sair e lançar essas questões que é a arte brasileira, como você faz com a língua brasileira, com as crianças. Entendeu? Acho que o projeto pode ser muito maior. Claro que tem que haver pessoas para encabeçar isso. Eu acho que é isso que falta. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 24 anos e sabe, nunca percebi assim essa união que todo mundo fala. Eu acho que é através da conversa, é através de cabeças que querem fazer acontecer algo novo. E essa situação que está acontecendo com o mundo agora, por isso que nós estamos nessa posição aqui, que é uma posição que pode fecundar coisas assim incríveis. E só resta nós ficarmos entendeu, unidos um ao outro e conversando e refletindo sobre tudo isso e ver o que vai acontecer através disso. Eu acho isso. Olha, eu estou ainda bastante conectada com o Rio, com várias pessoas que estão fazendo um trabalho absolutamente fantástico, cara, de arte e ativismo. Eu fico com muita saudade, porque eu passei boa parte da minha vida fazendo isso, me mudei para cá, nunca entendi por que não acontece aqui. Tentei, fiz a universidade, fiz um mestrado de arte aqui. Porra, eu ficava enchendo o saco de todo mundo. E aí, vamos lá? Vamos se juntar, vamos fazer, não sei o quê. Cara, era falar com a parede, era muito louco. E assim, essa é a primeira vez que eu tô conversando com pessoas que eu sinto que tem assim um ímpeto, uma vontade em comum de criar alguma coisa. E eu realmente concordo que é um momento de reflexão, porque, sinceramente, eu estou trabalhando full time há, sei lá, 2 anos, sei lá quantos anos agora. Cara, fica difícil quando você está trabalhando no escritório lá das 9 às 5, ou das sei lá o quê, ou sei lá o quê. Você fica sem cabeça para essas coisas. Mas, cara, eu tô aqui, ó, assim, ó. Vamos aproveitar isso tudo agora.
Porque é uma oportunidade muito única, muito boa da gente se organizar. E, inclusive, você, assim, putz, tem muita gente bacana que a gente pode conectar, tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Assim, depois eu não quero ficar falando muito, eu não gosto muito de ficar falando sobre mim. Não, eu quero que você venha, você vai vir como nossa convidada, a gente está com a agenda assim, meio lotada agora, sabe? Tá ótimo isso, menino. Não tenho tá pressa bem. nenhuma. Não, mas a gente quer, porque você tá assim, né? A gente quer sangue novo, sabe? E é importante você também contar um pouco da sua história, falar do seu trabalho, que eu sou apaixonada. E trazer mesmo, vamos trazer esse pessoal, porque aqui a gente pode, sabe, tentar fazer conexões. Nós já conseguimos com algumas coisas, a gente tentou, a gente já está com um vídeo dando desenho para as crianças, que é do Dudu, porque a nossa comunidade está precisando disso agora, que as nossas crianças brasileiras estão dentro lá de casa. Vou conversar com a Regiane para ver se ela faz uma sala também para a gente. E porque a gente está precisando, isso foi colocado pela comunidade, pela Lídia Souza, e a gente está tentando fazer isso também. E fora os outros projetos que tem para assistência mesmo, assistência social. E juntos, e quanto mais pessoas, quanto mais artistas, e não precisa ser só artistas, né? Pode ser, sabe, quem tiver lembra de participar é super importante. Pode falar, Ricardo. Olha, Júlia, eu entendo muito o que você também estava explicando aí. Tipo assim, eu trabalho demais, eu tenho minhas filhas, estou sempre cabeça ficando louca. Olha, eu tive a oportunidade de participar com shows com Josias, com a Margarete, já a terceira ou quarta vez. Gente, a gente tem que continuar fazendo isso. Eu adoro, eu acho, assim, meu coração expande quando a gente se faz esses shows de arte e continuar essa força junta e fazer mais shows assim, reunir. Eu acho muito bom. Acho que dá uma é bom para todos nós. A gente, tipo assim, a gente se conhece mais, a gente dá apoio um ao outro e a gente bota nosso nome lá fora. Acho que é muito bom. Isso é legal. Eu só falar uma coisa. Eu estou participando de um projeto, né, da Ana Carneiro, que ela é diretora de teatro e professora na universidade, que é o Estrangeiro e a Cidade, sabe, gente? É um projeto muito legal, que é uma performance itinerante, onde foi vários escritores brasileiros, né, que fizeram essa história. Então, em breve, eu quero convidar vocês, tá? E se a Margarete, eu não sei se a Margarete e o Cid conhecem a Ana Carneiro. Ela é excelente professora de teatro e diretora aqui na Universidade de Emes, se não me engano é esse nome. Vamos chamar ela para vir falar do trabalho dela aqui para gente. Muito bonito. O ano passado a gente fez essa peça em Feminhem e assim, o que eu achei mais bonito foi as pessoas chorando, sabe? Porque estavam se identificando com aquele personagem, né? Que a gente estava falando sobre os imigrantes, né? A dificuldade que eles passaram até chegar onde eles chegaram. Muito lindo esse projeto e eu gostaria, se vocês permitissem, né? A gente convidar a Ana para falar sobre esse projeto, porque, nossa, Com gente, certeza. você chora, viu? Com certeza. Josias. Olha, pela primeira vez, eu já estou aqui há 32 anos, já tentamos várias vezes criar um grupo, uma associação, e sempre vai por água abaixo. Então, o crédito nosso de artistas caiu. Mas agora, pela primeira vez, eu estou sentindo a energia, a possibilidade, né? E eu acho que o caminho é esse aqui que nós estamos tendo aqui. Vai dar certo. E nós vamos vou usar uma palavra que o Celso, que fez a palestra em dezembro, usou no final. Você lembra qual era a palavra que ele disse para a gente, Simoneide? Ave Maria, mas tu falava. Ele falou, eu falei, se ele pudesse dizer alguma coisa para inspirar os artistas aqui, e ele falou, quilombolem-se. Vou deixar essa palavra aqui para todo mundo pensar. Excelente. Tem uma coisa importante. Pode falar, Dudu. Umas respostas que a gente tem agradável de tudo isso que está acontecendo aqui no Mostra Sua Cara
é o resultado que, no Brasil e fora do Brasil, dá o alcance de vocês, de todos nós, e a resposta está agora, quando adultos se reúnem e aparece uma menina, filha da Vanessa, acompanhando. Cadê ela? Cadê a Vanessa? Cadê a sua filha que desenhou? Vanessa. Aqui. Ó, mostra seu desenho, tudo bem? Mostra o desenho que ela fez em cima da nossa aulinha. Olha que barba. Ficou lindo, gente. Cadê, Vanessa? Eu quero ver. Olha lá. Muito bom, muito bom. Mandou bem. Parabéns. Só para completar, essa resposta, tanto do trabalho da Rejane, do trabalho de tantas outras pessoas que fazem um bom trabalho, e agora nós estamos reunidos nesse espaço, eu quero dizer uma coisa, a resposta maior é o resultado dessa... Como que é o nome da sua filha, Vanessa? Como é que é o seu nome? Lara. Clara. Como? Lara. Lara. É a resposta quem a gente atingiu foi uma criança. Então, esse trabalho, eu estou sentindo um grande prazer de fazer, e eu me sinto uma criança aqui. Olha só o que transforma a nossa vida, não é? Exato. Eu acho sensacional. Parabéns, Lara. Eu vou aproveitar, Vanessa, a minha filha também desenha, e ela começou a desenhar bem pequenininha, chorava muito. Então, como é o nome da tua filha? Lara. Lara. Então, eu não sei se isso acontece com você, mas a minha filha às vezes chorava, amassava os papéis dela e jogava fora. Pega minhas aulinhas. Ficava nervosa. E aí eu sempre falava para ela que praticar é o melhor para tudo. E aí eu vou deixar aqui escrito, se sua mãe puder depois te mostrar. Hoje ela já tem 13 anos, eu acho que ela é mais velha que você parece ter menos. Mas olha depois o Instagram dela, ela posta os desenhos dela lá, tá bom? Eu vou escrever aqui para vocês olharem. Ô, Rejane, fala para sua filha assistir a nossa aula. Vou falar assim. Todos os dias. Vou falar assim. Margarete, para a gente fazer, né, Margarete? Depois a Margarete me passa mais informações que eu vou falar assim, ela vai adorar. Tá. Se precisar de ajuda, estou à sua disposição, viu? Em algumas coisas, tá bom? Epa. Muito obrigada, querido, muito obrigada. Aqui do Brasil eu mando para você. Eba. Tá bom. Tudo bem, Tom? Como é que tá hoje? Tudo bem, boa noite. Boa noite, a todos. Tom. Falou de São Paulo. O Tom é de São Paulo e de Miami. Ficou um pouco em cada local. Hoje, mais uma apresentação muito boa. Eu gostei muito. E, principalmente, quando toca na criança. A criança ela é muito esperta, muito produtiva. O que a gente precisa é nunca deixar de incentivar. E eu acho que é isso que está sendo feito, né, com as aulas de música. Muito, muito bom. Muito obrigada. Nada, que isso. Um prazer te conhecer. Muito prazer, Cleiton. Margarete. Oi? Ai, meu Deus, eu estou toda perdida. Cadê eu? Você está aqui, você está com a gente ainda, Margarete. Tô. Cláudia, você tem alguma coisa para falar para a gente, meu amor? Tá sem som, Cláudia. Ai, got it. Então, nossa, mil coisas, óbvio. Estamos deixando a Cláudia assim, pensativa nesses dias, né? Nossa, e ela pensou que ela podia descansar, que ela poderia, né? Não. Descansando. A cabeça dela deve estar borbulhando de ideias. Opa! Tá aqui, olha, tava até segurando um pincel aqui na minha mão já tá com coceira. Então, hoje eu estava até falando com a Júlia um pouquinho essa tarde, a gente até estava falando dessa questão do ativismo mesmo, né, dessa vontade de, não de sair fazendo panelada por aí, né, porque um pouquinho, mas de realmente ter uma missão, né, o que eu, como você falou, Cid, eu falei ontem, vamos elaborar um projeto e ter uma missão, né, e a gente pode sempre estar olhando de volta para essa missão, para esse objetivo, e sempre se centralizar, porque
como eu falei ontem de novo, ideias, a gente pode sentar e ficar falando. Nossa, é maravilhoso. A gente aperta aquele botão, né, de gerador de ideia, nossa, a gente não para mais. Mas eu gosto também de trazer a coisa pro pé no chão, né? Uhum. Então eu sempre falo, vamos fazer aquela lista grande, enorme, né, cheia, toda ambiciosa, e aí a gente vai identificando o que realmente a gente pode fazer com toda essa energia que a gente tem aqui, todo esse talento bom. Eu acho que a gente não pode, como que fala, menosprezar, né, o valor da batalha de arrecadação de fundos. Uhum. Por isso que a minha primeira pergunta para você foi como você sustenta o projeto. Eu odeio, abomino, não vou nunca, nunca vou dar suporte para nenhum tipo de projeto que não oferece dinheiro, né, para o artista. Eu odeio pedir peças para fazer leilão, né? Aqui todo mundo adora auction, né? Pede para a Júlia um coração, pede para a Margarete. Eu não vou pedir, porque é exatamente isso que você falou. Eu não vou pedir para o cirurgião fazer uma cirurgia de graça. Então eu já estava vendo aqui. Só uma cirurgiazinha, né? Exato. É uma peça e um quadro que você não está encostado, ou uma coisa, um livro que você escreveu. Não, realmente o nosso papel é educar. Eu também aprendi que as pessoas não fazem isso por mal. É porque realmente o artista é uma profissão praticamente que agora, como eu falei, lembra, eu dei todos os dados ontem, o valor da economia que a gente faz, né? Tudo isso. Olha, tudo isso que está acontecendo agora com todo mundo ficar em casa, você imagina se não tem música, não tem arte, não tem livro, não tem som, não tem nada. O que as pessoas iam fazer? Cometer suicídio, todas. É porque é a arte que está trazendo isso. Então a gente tem outro presente nas mãos aqui, de usar a arte, mostrar para as pessoas, educar para as pessoas como o poder da arte. Agora, eu já estava dando uma olhada, agora estava focada aqui, porque eu já estava vendo um monte de grants que tem, né? Um monte de possibilidade de projetos que acontecem. Como eu falei ontem, em cada cidade, a Júlia até foi de um painel, né? Participou de um painel de selecionar quem é que são os ganhadores. Então, eu acho que a gente tem bastante chance de escrever projetos. As pessoas que dão, as fundações que dão dinheiro, até o governo mesmo, eles adoram coisas, eles adoram dar dinheiro para projetos que foca em imigrantes. Adoram, é um apelo fantástico. Tudo que tem, que está relacionado a né, fazer essa coisa que o americano fala tanto, que é essa blend, né, essa mistura, né, de apresentar tudo, várias culturas para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem bastante chance de oferecer vários projetos, de se juntar. Eu também acho que a gente pode procurar parcerias, porque tem já bastante coisa acontecendo muito legal e que a gente pode procurar parcerias. Por exemplo, tem os Sport Fests, que é um evento super legal para dar bastante visibilidade para músicos, para quem lê história, para crianças, para adultos, né? Aonde eu trabalho, em julho, eu não sei se vai ter em julho, mas pode ser que seja adiado. Aonde eu trabalho, na Elliott School, a gente tem 11 grupos de teatro que eles se apresentam. E tem uma brasileira que canta, ela canta, e tem uma brasileira que lê histórias também. Cláudia, posso falar uma coisa que eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo? Tudo isso que você está me dizendo, cara, me faz pensar numa questão básica que eu tenho percebido desde que eu me mudei para cá. É a invisibilidade
do Brasil e da cultura brasileira. Eu não sei por que cargas d'água tem uma barreira invisível da Nova Inglaterra ou da América do Norte de entender a brasilidade ou de querer entender a brasilidade. Então, dentro disso que você está dizendo, talvez fosse interessante ter como tema a visibilidade da cultura brasileira. E quando tem uma roda de capoeira, entendeu? Ali no evento, cara, fica todo mundo babando, entendeu? Quando vão ver a roda, ciranda, sei lá, entendeu? Uma ukulele, fica todo mundo louco. Toca um samba, eles nem entendem. Aqui toca salsa, todo mundo fica, legal, tá, a gente não sabe dançar, mas a gente entende o que é isso. Tocou um samba, cara. Eu tenho aqui minha coleção de vinil, cara. Cada samba é incrível. Aliás, quem gosta de samba, vem aqui. Tem vários discos lindos. De qualquer maneira, você toca um samba, não tem referência, cara. Não tem, eles não entendem. Então, assim, eu acho que talvez fosse o caso da gente procurar aliados, parcerias e grants para bancar esse tipo de coisa. E o que eu tenho sentido falta, isso é uma coisa que, da minha experiência lá do Rio, do Brasil, é de ter apoio de representatives, né, das pessoas do governo. E como a gente está aqui na Nova Inglaterra, a gente tem que ter o apoio do governo norte-americano, de alguma maneira, porque o nosso consulado não vai acontecer. Eles podem dar um carimbo para a gente, mas eles não vão poder dar o aval, sei lá, que o Mass Cultural Council pode dar, o apoio. Inclusive, você conhece esse pessoal melhor do que eu. Porra, eles são ótimos, eles sentam com você e pensam qual a melhor grant para você, como ajudam a preencher. Então, assim, e outra coisa que você falou que eu quero botar pilha, botar lenha na fogueira. As panelas, você gostou das panelas? Não, bom, cara, agora me distraiu, perdi a linha do pensamento, cacete. Não, panela eu acho ótimo, acho que uma pena que não dá para fazer a projeção dos prédios aqui, mas tudo bem, não vamos falar sobre isso não. Não, porra, o que era? Esqueci, foda-se. Não, foca aí que volta. Você falou dos grants. Parceria, Portfest, representatividade, mas eu tô falando de representatividade, mas de uma forma mais oficial mesmo, assim, de haver um reconhecimento que existe uma invisibilidade da cultura brasileira na Nova Inglaterra. Porra, ficam celebrando Porto Rico, por quê? Porque eles são americanos, cara, eles são daqui. Não, mas não é só por causa disso também. O que acontece com brasileiros é uma coisa bem fácil a gente identificar. A gente não tem uma liderança nesse sentido, tá? Porque, olha, o IBA que você falou é uma liderança para os porto-riquenhos. Eles acolhem os porto-riquenhos, eles têm serviço para idosos, eles têm uma escola, eles têm um prédio que está caindo aos pedaços, vários agora, como prédios. você falou, mas eles têm vários prédios. É basicamente um bairro, chama Vila Victória. A China tem um centro cultural, PAU. Nossa, isso é uma briga que eu tenho. Acabou de abrir um centro cultural. A França tem um centro cultural francês, tá? O México tem um consulado do México super ativo. Super ativo. Eles têm um departamento cultural que faz questão de fazer eventos. Quer dizer, e eu posso continuar, tá? Porque tem muitas nações que estão representadas. Infelizmente, o Brasil ainda não tem. Então, eu acho que a gente precisa um teto, né? Sim. Então, não tem um centro cultural, não tem nada. A gente está se vendo virtualmente, mas amanhã, se a gente vai fazer assim, vamos lá, vamos fazer isso que a gente está fazendo agora, fisicamente. Aonde a gente vai? A gente vai ter que alugar uma sala, a gente vai ter que buscar uma igreja, que eu lembro que eu falei das igrejas ontem, que elas são super... Mas não é nosso espaço.
Exato. Não é nosso espaço. Então, eu vejo isso de uma maneira positiva. Eu tô falando isso como um alerta positivo, não como uma coisa. Eu falei, eu acho que a gente tem condições de buscar uma coisa, desde que a gente tenha um propósito, desde que a gente tenha uma missão, desde que a gente tenha um objetivo e que a gente saiba implementar esse objetivo que vai garantir uma sustentabilidade do que a gente quer. Eu ia botar lenha na fogueira do objetivo. Eu acho que é muito importante ter uma demanda e ter um foco, né? E tem que ser uma coisa, porque nem todo mundo aqui faz a mesma coisa, os objetivos talvez não sejam exatamente os mesmos, mas seria interessante. E aqui eu tô caindo de paraquedas e... Não, mas é isso mesmo. É nosso. Sabe? Isso aqui é nosso, é uma conversa orgânica e aonde vai, ela vai. Tá no universo. Tá, beleza. Bom, então vamos nessa. Mas eu acho que um bom objetivo, uma boa demanda, um bom foco seria ter um lugar realmente que a gente conseguisse chamar de nosso e que pudesse criar visibilidade sobre a cultura brasileira. E aí, como esse lugar se organizaria... É muito trabalho até chegar lá, mas eu acho que é um objetivo muito bacana. A população brasileira aqui é imensa e só tem igreja. Sim. Júlia, na última reunião que a gente fez do fórum, a gente também levantou isso, a Margarete e a Simoneide estavam lá também. Acontece que aí a gente fica, a conversa aí se não caminha, então de repente agora a gente pode começar a caminhar. Na reunião, inclusive, a gente chegou a dizer que ia visitar dois espaços para ver como é que eles funcionam. A gente chegou a citar o Zomix em Boston e o Rock. Peraí que tem um barulho. Tem alguém falando aí? Conversar mesmo com as pessoas que estão à frente. Oi? A gente conversou sobre isso justamente para a gente fazer uma visita, conversar com as pessoas que estão à frente, saber como é que eles estruturaram aquilo, como é que eles chegaram até aquele espaço, como é que eles levantam fundos, para realmente, se a gente fosse movimentar no sentido de fazer um espaço, e eu concordo com tudo que vocês falaram, a gente precisa, ter um espaço, e 2, saber utilizar desses mecanismos que o governo daqui oferece, que são grants, que eu acho que a gente utiliza muito pouco. Mas, enfim, acho que a gente precisa pegar exemplos bons, exemplos que conseguiram se estruturar e que estão funcionando. Olha, o IBA talvez seja um recurso, eles têm lá os problemas deles, né? Mas eles são, o grande barato da organização deles é como eles são donos da terra. Cara, é genial, porque eles simplesmente vivem do aluguel, não só da comunidade de baixa renda, mas também de outros prédios que eles são donos, que eles cobram um aluguel normal, numa área incrivelmente valiosa da cidade. Então, tudo bem, eu acho que isso, nos dias de hoje, no caso de capitalismo que a gente está, não aconteceria, mas é legal conversar com eles. Eles têm advogados, eles são uma organização muito bem fundada, eles têm uma base muito bem construída. Então, outro recurso, mas estou curtindo essa ideia do fórum e de, sei lá, ter um foco, realmente, assim. Um grupo de trabalho? Sim. Pode falar, Vanessa, você quer fazer uma pergunta? Falar alguma coisa? Não, eu queria falar com a Rejane, que uma vez eu vi a apresentação das crianças num evento que teve em Boston, achei o máximo. A minha filha tem 8 anos, a primeira língua dela é o português, ela fala hiper bem, ela faz aula de português particular uma vez por semana, ela já é quase fluente também na leitura, e eu adoraria que ela fizesse parte do seu grupo, mas eu tô quase 1 hora de Somerville, então fica meio contramão, assim, fazer esse compromisso de levar para participar. E achei bem bonitinho que eu coloquei ela para assistir a aula que o Dudu fez. Ela achou o máximo, assistiu a de ontem, a de hoje, super se interessou, correu lá, colocou em prática o desenho do gordinho, né?
Ai, que massa! Vamos falar na nossa página. Ainda escreveu aqui para a Dudu ainda. E o Dudu teve que sair, o Dudu já saiu, mas ele está muito emocionado. Mas ele viu. Nossa, muito válido, muito legal. Posso falar na nossa página. Vanessa, depois, se vocês quiserem, porque a gente não está fazendo encontros por agora, mas a gente está fazendo encontros por Zoom também. E no sábado, às 11 da manhã, nesse sábado agora, a gente vai ter um bate-papo com a escritora Penélope Martins, de São Paulo. Ai, super maravilhosa. Então, a Penélope Martins vai estar falando com a gente no Prático Cutucar, falando com as crianças, contando histórias, respondendo perguntas. O que a gente tenta fazer é algo bem aberto para as crianças sentirem confortáveis para falar, para levantar a mão. Então, depois, hoje, o meu plano é hoje sentar para fazer um cartaz disso e vou colocá-la no meu Facebook. Eu vou deixar o link lá. Então, se você quiser, qualquer um de vocês, por favor, que quiserem participar, mães, pais, filhos. Tá muito legal, muito legal. Obrigada. Vou sim marcar aqui na agenda para poder encontrar você então no sábado de manhã. Porque a gente adora qualquer atividade que é para falar do Brasil. Ela esteve no Brasil nesses 2 últimos anos, adorou a experiência, e nós tivemos em Recife, ela quis fazer aula de... Como é que é? Da dança do Recife? Frevo. Então, ela ficou apaixonada por aprender a dançar o frevo, então ela se adapta muito fácil e gosta de ser brasileira, né? Essa é a diferença. Apesar de ser nascida aqui, mas ela gosta de ser brasileira, então... Muito legal. E eu não quero deixar isso morrer nunca. Incentivo o máximo que eu puder. Encontro você, então, no sábado. Me passa depois eu pego o link na sua página. Dê uma olhada depois no Facebook e no Instagram da Penélope Martins. Ela é maravilhosa. A Penélope é a sua filha? Não, a Penélope é a escritora que vai falar com as crianças. Sim, eu quero ver o Instagram da sua filha também, dos desenhos. Eu coloquei aqui no bate-papo, no chat. Prazer conhecer você, Rejane. Prazer conhecer. Sim, eu sou a Vanessa Lara e sou fotógrafa, então. Prazer, Vanessa. Então, gente, é aquele momento que a gente não quer sair, que a gente quer continuar, que a gente quer conversar, mas a gente também tem que, né, dar uma pensada, uma refletida. Então, agora, Rejane, a gente sempre faz umas considerações finais. Então, eu sempre pergunto às pessoas qual a consideração final e você fica com a última palavra, tá bom? Então, vamos lá, Simoneide, as considerações finais de hoje. Nossa, para mim foi maravilhoso, né, ter Rejane, né, ela falando um pouco da sua vida, dessa arte que é maravilhosa, de ensinar criança. Não, eu sou suspeita para falar dela, gente, entendeu? Sou muito suspeita. E eu só ia fazer uma pergunta para Vanessa. Vanessa, você é de Recife? Você falou que sua filha foi aprender o frevo. Eu fiquei emocionada, né? Não, eu sou capixaba, mas o meu pai mora há mais de 10 anos em Recife. Então, toda vez que eu vou ao Brasil, eu passo pelo menos uma semana ou 10 dias com ele. E aí, foi daí que nós estivemos lá e ela ficou apaixonada pelo frevo. Mas a gente não conseguiu fazer nenhuma aula. Então tá, valeu. Resumindo só, Cid, Rejane, meus parabéns, tá? Você tá de parabéns mais uma vez. E super legal ter várias pessoas novatas aqui, né? Feito a Júlia, Júlia, que eu não conhecia, né? Falando sobre um pouco dela, dessa experiência com essas ONGs, onde ela trabalhou também. E a Cláudia sempre endossando essas informações para a gente. Eu acho que isso é muito importante. E não esqueça, pessoal, convido vocês a se juntarem a nós, né? No Fórum Cultural, tá? Por favor. Muito obrigada. Josias. Bom, mais uma vez, obrigado pelas informações e que me acendeu outra vez a chama da esperança de criar um grupo concreto, né? Uma associação que é sonho de 1986, tá? Que morreu. Mas vamos lá, parabéns para todo mundo. Obrigado. Ricardo. Gente, olha, eu tô... como é que é a palavra? Estou muito feliz de você participar desse grupo. Me desculpe que não dá para participar todo dia, mas ver vocês, conversar com vocês, me inspira. Só desde que comecei a participar desse grupo, já fiz 2 peças que eu já terminei uma hoje também. Mas eu estou tentando as coisas diferentes e mais, tipo assim, a inspiração de conversar com vocês
Porra, é muito boa, vocês não entendem. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Tom. Olá, Cid. Agradecer de novo. Muito boa a apresentação, como eu já falei, né, da Regiane. E reforço, olhem para as crianças. Isso é uma das coisas mais importantes que eu trago comigo. Tenho 2 netinhas, e de 2 anos e de 4 anos, e elas já pintam. Então, olhem para as crianças, tá? O potencial delas. E agradecer todo mundo, estava bom como sempre. E me falaram que o Cid vai fazer uma chamada, que amanhã vai ter uma visita intimista, alma de algum artista. Exato. Amanhã, só para todo mundo saber já, a gente está com o Tom e a escritora amiga dele, que é a Gabriela Mastella, vão estar aqui falando sobre um livro que eles fizeram juntos, e com pinturas e trabalhos do Tom Costa e a escritora Gabriela Mastella, que fez essa viagem, né, para conhecer o Tom e conhecer o tom do Tom, né? Então, vai ser bacana amanhã, você pode voltar para fazer essa viagem com a gente, tá bom? E tá bom, Cláudia. Muito obrigado. Obrigado, Tom. Cláudia, obrigado de novo por estar aqui. As considerações finais, o que você acha, o que está acontecendo aqui nesse grupo, e obrigado por participar de novo. Obrigada. Eu acho que tem muita coisa, muito resultado bom que a gente pode começar a focar disso tudo. Eu proponho aqui uma coisinha bem fácil. Eu proponho que todo mundo que está aqui escreva um e-mail para você, Cid, para você pode centralizar e coloca um parágrafo assim da sua ideia. Se a gente tivesse um centro cultural, vamos supor assim, a gente hoje tem um lugar, tem uma organização sem fins lucrativos, que é o que seria mesmo. O que você gostaria de ver nesse lugar acontecer? Tipo, o que é para você, o que significaria isso? Você que mora em São Paulo, você que mora aqui, como artista brasileiro ter uma casa aqui nessa região, Boston, sei lá onde, Massachusetts. Então, coloca no papel o que você gostaria que isso fosse para você, que isso representasse. Mas, assim, mesmo um parágrafo, nada... Vamos começar a recolher informação, vamos começar a lapidar uma ideia, vamos começar a ter pelo menos um esqueleto, né, de tudo isso que a gente está falando, porque a gente vai ter que começar a passar essa mensagem, a gente vai ter que começar a falar a mesma língua. Exato. Porque isso é uma coisa importante. A gente tem que ter uma linguagem única, né? Não dá para a gente começar a falar, vamos ter um centro cultural para fazer isso, para fazer aquilo. Não vamos esquecer também que o IBA, que a Júlia trabalhou, eles comemoraram 50 anos no ano passado. Né? O Centro Cultural Chinês, que eu acabei de falar para vocês, receberam uma doação gigantesca do governo da China. A gente sabe que acho que não vai acontecer do governo do Brasil, mas tem outras possibilidades. Mas eu acho legal a gente começar a criar uma ideia do que a gente quer. E a gente pode começar a pegar um pouquinho de cada um aqui, as ideias, e ir pedindo mais para as pessoas. E aí a gente começa a ver o da onde que a gente vai, o que a gente pode fazer. Porque realmente tem condições. Não vamos esquecer que estamos no país do American Dream, e nós somos South America, nós somos também americanos. Então, eu acho que tem condições a gente tentar fazer alguma coisa assim. Eu acredito que dá. Obrigada. Então, Margarete, o que você... Suas considerações finais. Bom, eu acho que com essa conversa que a gente teve hoje, mais uma vez, a gente tem toda a ver que realmente só se juntando, né, só se unindo, que você consegue fazer algo. A questão de ter um espaço é uma briga que já tem há muito tempo, porque a gente tem
espaços, como a Júlia mesmo falou, a Júlia e a Cláudia. E tem uma pessoa que começou até a escrever um projeto, que é a Elisa Garibaldi, na época, em relação de a gente ter nosso espaço, mas as coisas vão se perdendo, né? Mas eu sempre levantei essa bandeira. E obrigada mais uma vez a todos vocês, porque isso é um sonho mesmo. Colocar na frase que ela quer é isso, né? Na verdade, eu não falava assim, eu quero, um dia eu sonho. Eu sempre falei assim, nós vamos ter um centro cultural. Eu sempre pensei dessa forma. Mas sozinha é complicado, quer dizer, quanto ideias, grupo é muito mais fácil. Então, eu estou com vocês nessa jornada, com certeza. Então, obrigado, Rejane, de novo. Obrigado por estar aqui com a gente. Acho que Tânia, obrigada pela cultura, né? Que você não deixa morrer a nossa cultura brasileira. Acabei esquecendo, Cid, desculpa. Obrigada, seu trabalho é maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, volte sempre. Pode deixar. Eu faço da Margarete as minhas palavras. Obrigado por o trabalho que você faz. Eu acho que é aí que é a semente de tudo. As nossas crianças que estão aqui, que nasceram aqui. Eu acho que nós falarmos de um centro cultural agora, nesse momento, é para elas, para essas crianças. Porque elas que vão usufruir disso daqui a 50 anos, né? Quando, como a Cláudia falou, que vai estar um projeto já grande e talvez isso que nós podemos deixar para eles, entendeu? Esse é o nosso legado. Então, as suas considerações finais de hoje. É isso mesmo que você falou. Como disse Gonzaguinha, vamos lá fazer o que será. Minhas considerações eu só posso agradecer pela troca, agradecer pelas informações. Já achei todos os que eu podia aqui nas redes sociais ali. Depois... muito obrigada. Tire o mudo dela. Você botou o mudo dela. Você me mutou. Não, desculpa aí. Pode falar de novo. Não é uma indireta que eu tô falando demais. Não. É que eu tô aqui. Só tenho que agradecer. A troca é a coisa mais valiosa que a gente pode fazer. Só juntos a gente pode construir. E tomara que esses projetos sigam adiante. Contem comigo. Claro. Muito obrigado. Então tá, gente. Olha, até amanhã, 7h10, estamos aqui de novo. E tenha uma ótima noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Esse aqui é baiano, ele é baiano, não é paulista, não.